Hoje a gente vai estar fazendo uma aulinha aqui bem simples, rápida e bem didática para passar algumas instruções. Hoje eu estou com um multímetro aqui da Minipa, modelo ET1002. Esse é um modelo simples de entrada. Provavelmente vai ser um dos modelos aí que você vai ter os seus primeiros contatos. Mas com ele já dá para a gente aprender bastante coisa e já dá para pôr em prática todas essas grandezas. Aqui eu tenho uma grandeza de tensão de corrente contínua. Ela é representada pelo V, que significa tensão. Esse risquinho e os 3 pontinhos significa contínua. Do lado de cá, eu tenho também o V de tensão e tenho essa senoide, que significa que é tensão de corrente alternada. A tensão de corrente contínua, geralmente a gente encontra na bateria do carro, em pilha, na bateria do celular e os eletrônicos. A maioria deles funciona com corrente contínua. Nessa escala, temos a leitura de 200 mV, 2000 mV, 20, 200 e 600 volts. Um exemplo que a gente pode estar aplicando aqui, se você for fazer a leitura de uma bateria de carro, para estar realizando a leitura da bateria, nós sempre temos que mudar a chave seletora para um número maior do que a tensão que vai ser lida. Aqui a gente coloca no 20 volts, porque a bateria é de 12 volts. Eu tenho aqui as ponteiras de prova do multímetro. A ponteira vermelha, pode olhar aqui que no conector do multímetro tem o mesmo V que tem na tensão de corrente contínua. Que significa que a gente tem que colocar a ponteira vermelha nesse conector para poder fazer a leitura. Então, a ponteira positiva vem no conector que tem o V da tensão e a ponteira preta vem no comum, que é o negativo do multímetro. Aí a gente vai lá na bateria do carro, coloca as pontas de prova lá, positivo no positivo e negativo no negativo. Aí você me fala, e se eu colocar o contrário, inverter o negativo no positivo e o positivo no negativo? Não tem problema, a única diferença que vai acontecer é que a leitura vai aparecer negativa no multímetro. Um exemplo, se for 12 volts e inverter a posição das ponteiras lá, aqui vai aparecer menos 12 volts. Tem uma pilha aqui, que ela é de 1,5 volt. É uma pilha de corrente contínua, igual a bateria do carro. A gente vai, como ela é 1,5 volt, esses 2000 mV significam 2 volts. Porque 1 volt tem 1000 mV, então 2 volts teriam 2000 mV. E como a pilha é 1,5 volt, que é a mesma coisa que 1500 mV, a gente pode pôr a chave seletora nos 2000 mV, que já vai ser o suficiente para fazer a leitura. Agora a gente vai estar vendo a escala de tensão de corrente alternada. Na tomada da sua casa, do seu serviço, geralmente elas são de 127 volts ou 220 volts. Para fazer a leitura em 127 volts da tomada, a gente pode estar colocando a chave seletora nos 200 volts. E para fazer a leitura dos 220 volts, a gente passa a chave seletora por 600 volts, para poder fazer a leitura sem erro. Agora a gente vai ver a escala de resistência. A simbologia que representa a escala de resistência é essa mini ferradurinha aqui. Nessa escala a gente tem a subdivisão de 200 ohm, 2000 ohm, 20k ohm, 200k ohm e 2000k ohm. Essa parte aqui de resistência é mais usada na parte de eletrônica, para medir resistência de resistor. Na parte da elétrica e na parte do setor automobilístico, a gente acaba usando pouco. Usa mais a continuidade e a tensão de corrente contínua. A continuidade, um exemplo básico de uso para a escala de continuidade. Você tem um fusível, aí você quer saber se ele está rompido ou não. A gente liga uma ponteira de um lado e a ponteira do outro. Se o multímetro apitar, é porque o fusível não está rompido. Agora, se ele não apitar, é porque ele está rompido, ele está aberto. Aqui a gente tem a escala de amperagem de corrente contínua. A simbologia que representa ela é esse A seguido de um risquinho e 3 pontinhos, que é a mesma coisa da escala de tensão de corrente contínua. Geralmente,
o multímetro ele sempre faz uma leitura baixa de amperagem, igual esse, pode ver que é 10 amperes. Aí tem alguns multímetros que lê 20 amperes. Para fazer a leitura da amperagem, a gente tira o conector do multímetro que está representado pelo V de tensão e vamos colocar o conector no conector de ampere, que é esse 10A. Aí, para fazer a leitura na amperagem, a gente tem que ligar as ponteiras em série e não em paralelo, igual é feito para ligar, para fazer a leitura de tensão de corrente alternada ou tensão de corrente contínua. Eu desenho um exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem uma lâmpada e uma fonte. Pode reparar que o fio negativo da fonte liga direto na lâmpada e o fio positivo está rompido, não está ligado. Para a gente fazer a leitura de corrente, nós temos que ligar as pontas de prova em série. Então, no caso, a gente colocaria a ponta positiva do multímetro na bateria e a outra ponta no fio da lâmpada. Aí o multímetro vai informar o consumo da lâmpada, o consumo em corrente, que é o que a gente quer ler. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que como o multímetro lê até 10 amperes, se a corrente exceder esse valor, tem perigo de danificar o equipamento. Então sempre quando for fazer uma leitura de amperes, tem que fazer a conta de consumo máximo do aparelho que está sendo medido. Um exemplo, se essa lâmpada, a alimentação dela for de 127 volts e a potência dela for de 127 watts, a gente vai pegar a potência e dividir pela tensão. Então 127 dividido por 127 vai dar 1, que é 1 ampere. Então a gente já vai saber que o consumo máximo dessa lâmpada é de 1 ampere, então não tem perigo de danificar o equipamento. E o último exemplo que a gente vai ver agora é a função de teste de LED. Eu tenho um LED aqui, ó. Pode ver que uma perninha é maior que a outra. A perninha maior é o positivo. Aqui no multímetro, a gente coloca a chave seletora na função de LED. Aqui a gente pode ver o positivo e o negativo. Então é só espetar ele aqui dentro que o LED vai acender. Se ele não acender, que provavelmente está com defeito. Como eu disse no começo do vídeo, esse é um vídeo bem simples, bem didático. Para quem está começando, para quem ainda não tem noção de multímetro, não tem noção de grandeza. Espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer novidade, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo.